Livro 3. Tópico 1. Em que parte da terra os apóstolos pregaram sobre o ungido? Esta era a situação dos judeus, enquanto os santos apóstolos e discípulos de nosso Salvador haviam se espalhado por toda a terra. A Tomás, como quer uma tradição, coube a Partia, a André, a Sítia, a João, a Ásia, entre os quais se estabeleceu morrendo em Éfeso. Pedro, segundo parece, pregou no Ponto, na Galácia e na Bitínia, na Capadócia e na Ásia, aos judeus da diáspora. Por fim chegou a Roma e foi crucificado com a cabeça para baixo, como ele mesmo pediu para sofrer. E o que dizer de Paulo, que desde Jerusalém até Ilírico cumpriu com a pregação do Evangelho do Ungido e finalmente sofreu martírio em Roma sob Nero? Isto é dito por Orígenes, literalmente no tomo 3 de seus Comentários ao Gênesis. Tópico 2. Quem foi o primeiro que presidiu a Igreja de Roma? Depois do martírio de Paulo e de Pedro, o primeiro a ser eleito para o episcopado da Igreja Romana foi Lino. Ele é mencionado por Paulo quando escreve de Roma a Timóteo, na despedida ao final da carta. Tópico 3. Sobre as cartas dos apóstolos. De Pedro reconhecemos uma única carta, a chamada 1 de Pedro. Os próprios presbíteros antigos utilizaram-na como algo indiscutível em seus próprios escritos. Por outro lado, sobre a chamada 2ª carta, a tradição nos diz que não é testamentária. Ainda assim, por parecer proveitosa a muitos, é tomada em consideração junto com as outras escrituras. Quanto ao Atos, que levam seu nome e o Evangelho dito como seu, assim como a pregação que se diz ser sua e o chamado Apocalipse, sabemos que de modo algum foram transmitidos entre os escritos católicos, pois nenhum autor eclesiástico, nem antigo nem moderno, utilizou o testemunho tirado deles. À medida que avança essa história, farei propositadamente que, junto às sucessões, sejam indicados os escritos eclesiásticos segundo as épocas que utilizaram os livros discutidos, e quais deles, e também o que dizem dos escritos testamentários admitidos e dos que não o são. Pois bem, os escritos que levam o nome de Pedro, dos quais somente uma única carta conhecemos como autêntica e admitida pelos presbíteros antigos, são os já referidos. Por outro lado, é evidente e claro que as 14 cartas são de Paulo. Contudo, não é justo ignorar que alguns rechaçam a carta aos Hebreus, dizendo que a Igreja de Roma não a admite por crer que não é de Paulo. O que foi dito sobre ela, por aqueles que me precederam, será exposto a seu devido tempo. Naturalmente, também não aceitei entre os escritos indiscutidos os atos que se dizem ser dele. Mas, como ocorre que o mesmo apóstolo, nas despedidas finais da carta aos Romanos, menciona junto com outras a Hermas, de quem se diz que é o livro do pastor. Deve-se saber que alguns também rechaçam este livro e que por causa deles não se pode contá-lo entre os admitidos. Por outro lado, outros julgam-no muito necessário, especialmente para os que precisam de uma introdução elementar. Por esta razão, sabemos que foi lido publicamente nas igrejas e comprovamos que alguns escritores dos mais antigos fizeram uso dele. Basta o dito como exposição de quais são as divinas escrituras não discutidas e quais são as que nem todos admitem. Tópico 4. Sobre a primeira sucessão dos apóstolos. Que Paulo pregou aos gentios e que desde Jerusalém até Ilírico detou os alicerces das igrejas está bem claro em suas próprias palavras e no que Lucas narra nos Atos. Pelas palavras de Pedro em sua carta, da qual já dissemos que é aceita e que escreve aos hebreus da diáspora, moradores do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, percebe-se claramente em que províncias ele pregou ao ungido e transmitiu a doutrina do Novo Testamento aos que procediam da circuncisão. Não é, porém, fácil dizer quantos e quais destes, convertidos em homens de zelo genuíno, foram considerados capazes de apacentar as igrejas fundadas por estes apóstolos, a não ser os que podem ser vistos nos escritos de Paulo. Este realmente teve inúmeros colaboradores e, como ele mesmo os chama, companheiros de luta. A maior parte ele considera digna de memória e morredura e em suas próprias cartas dá contínuo testemunho deles. E não somente isto, mas também Lucas, nos Atos, dá uma lista dos discípulos de Paulo e os menciona pelo nome. Pelo menos sobre Timóteo, refere-se que foi o primeiro a ser designado para o episcopado da igreja de Éfeso, assim como Tito, das igrejas de Creta. Lucas, por outro lado, oriundo de Antioquia por sua linhagem médico de profissão, foi durante a maior parte do tempo companheiro de Paulo,
mas seu trato com os outros apóstolos também não foi superficial. Dele adquiriu a terapêutica das almas, do qual nos deixou o exemplo dos 2 livros divinamente inspirados. O evangelho que ele confessa ter composto, segundo o que lhe transmitiram os que foram testemunhas oculares e se fizeram servidores da doutrina, dos quais ele diz que seguiu já desde o começo, e os Atos dos Apóstolos, que compôs já não com o que tinha ouvido, mas com o que viu com os próprios olhos. Diz também que Paulo costumava mencionar o Evangelho de Lucas sempre que escrevendo, dizia como se tratasse de um evangelho seu, segundo o meu evangelho. Dos restantes seguidores de Paulo, está provado que Crescente foi enviado por ele a Gália, e Lino, que é mencionado na 2ª carta do Timóteo, indicando que se encontra com ele em Roma. Já foi demonstrado anteriormente que foi designado para o episcopado da Igreja de Roma, o primeiro depois de Pedro. Paulo também atesta que Clemente, instituído o 3º bispo da Igreja de Roma, foi seu colaborador e companheiro de luta. Além destes, há também o Areopagita chamado Dionísio, sobre o qual Lucas escreve nos Atos, que foi o primeiro que creu depois do discurso de Paulo aos atenienses no Areópago, e de quem outro antigo, Dionísio, pastor da igreja de Corinto, conta que foi o primeiro bispo de Atenas. Mas à medida que avançarmos no caminho, diremos oportunamente, segundo as épocas, o referente à sucessão dos apóstolos. Agora sigamos o fio da narrativa. Tópico 5. Sobre o último assédio dos judeus depois de ungido. Depois de Nero ter exercido o poder durante 13 anos, e tendo os reinados de Galba e Otto durado 1 ano e 6 meses, Vespasiano, que havia se distinguido nas operações bélicas contra os judeus, foi nomeado imperador na própria Judéia, após ser proclamado senhor absoluto pelo exército ali acampado. Encaminhando-se então a Roma, pôs-se em mãos de seu filho Tito a guerra contra os judeus. Depois da ascensão de nosso Salvador, os judeus acrescentaram ao crime cometido contra ele a invenção de inúmeras ameaças contra seus apóstolos. Estevão foi o primeiro que eliminaram, apedrejando depois dele Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, a quem decapitaram, e depois de todos, Tiago, o que depois da ascensão de nosso Salvador foi o primeiro designado para o trono episcopal de Jerusalém, e morreu da forma que já descrevemos. E os demais apóstolos sofreram milhares de ameaças de morte e foram expulsos da terra da Judéia. Porém, com o poder do ungido, que havia-lhe dito, e de fazer discípulos de todas as nações em meu nome, dirigiram seus passos para todas as nações para ensinar a mensagem. E não apenas eles, também o povo da igreja de Jerusalém, por seguir um oráculo enviado por elevação aos notáveis do lugar, receberam a ordem de mudar de cidades antes da guerra e habitar certa cidade da Pérea chamada Pela. Tendo os que creram no ungido emigrado até lá desde Jerusalém, a partir deste momento, como se todos os homens santos tivessem abandonado por completo a própria metrópole real dos judeus e toda a região da Judéia, a justiça divina alcançou os judeus pelas iniquidades que cometeram contra o ungido e seus apóstolos, e apagou dentre os homens toda aquela geração de ímpios. Quem, pois, quiser saber com exatidão os males que então caíram sobre a nação em todo lugar, e como especialmente os habitantes da Judéia viram-se empurrados ao fundo das calamidades, quantos milhares de jovens, de mulheres e de crianças morreram pela espada, pela fome e inúmeras outras formas de morte, e quais cidades da Judéia foram sitiadas, e também quantos horrores, e pior do que horrores, atingiram os que se refugiaram na mesma Jerusalém, por ser uma metrópole muito fortificada, assim como a índole de toda a guerra, os acontecimentos que nela se sucederam e como, finalmente, a abominação da desolação anunciada pelos profetas se instalou no próprio templo de Elohim, tão célebre antigamente que sofreu todo tipo de destruição, e por último foi aniquilado pelo fogo. Tudo isto encontrará na narrativa escrita por Joséfo. Mas é necessário assinalar que este mesmo autor refere que o número dos que se encontraram no dia da festa da Pêssar, vindo de toda a Judéia para Jerusalém, como no cárcere, para usar suas palavras, era de uns 3 milhões. Era necessário, pois, que nos dias em que causaram a paixão do Salvador e benfeitor de todos, e ungidos de Elohim, nestes mesmos, encerrados como no cárcere, recebesse a ruína que o alcançava da justiça do soberano. Mas passando por alto o que lhes sobreveio, o que lhes foi feito pela espada e de outras maneiras, acho necessário apresentar apenas as calamidades causadas pela fome, para que os que leiam este escrito possam saber em parte como não tardou muito para que alcançasse o castigo divino por seu crime contra o ungido do soberano.
Tópico 6. Sobre a fome que oprimiu os judeus. Assim, pois, se tomas outras vezes em tuas mãos o livro 5 das histórias de Joséfo, leia a tragédia que lhes aconteceu então. Para os ricos, diz, ficar era o mesmo que perdesse, pois sob pretexto de que deserdavam, assassinavam qualquer um pelos seus bens. Com a fome, crescia o desespero dos rebeldes, e dia a dia, uma e outro se acendiam terrivelmente. O trigo estava invisível, mas eles invadiam as casas e as revistavam. Então, se o encontravam, maltratavam-nos por ter negado. Se não o encontravam, torturavam-nos por tê-lo escondido tão cuidadosamente. A prova de ter ou não ter eram os corpos dos desgraçados. Os que ainda se aguentavam em pé pareciam ter alimentos em abundância. Os que já estavam consumidos eram deixados em paz. Parecia fora de propósito matar alguém que logo morreria de inanição. Muitos davam secretamente seus bens em troca de uma medida de trigo, se eram ricos, de cevada os mais pobres. Trancavam-se no mais oculto de suas casas. Impelidos pela necessidade, uns comiam o trigo cru, outros o coziam à medida que a necessidade e o medo ditavam. Não se punham à mesa, antes tiravam do fogo a comida ainda crua e a devoravam. O alimento era miserável e o espetáculo deplorável, os mais fortes tomando tudo e os fracos lamentando-se. A fome excede todos os sofrimentos, mas nada ela destrói mais do que o senso de dignidade, pois o que em outro tempo seria tido como digno de respeito é depreciado em tempo de fome. Assim as mulheres tiravam os alimentos da própria boca dos maridos, os filhos da de seus pais, e o que é demasiado lamentável, as mães da boca de seus filhos, enquanto os seres mais queridos se consumiam entre suas mãos, nada os refreava e tirava-lhe as últimas gotas que os permitiam viver. Mas mesmo sendo esta sua comida, não permanecia oculta. Por toda parte, caíam-lhes em cima os rebeldes em busca dessa presa. Quando viam uma casa fechada, era sinal de que os ocupantes tinham conseguido comida. Imediatamente arrombavam as portas e se precipitavam para dentro, e só lhe faltava apertar as gargantas e arrancar-lhes o bocado. Golpeava os anciões que não soltavam seus alimentos e arrancava o cabelo das mulheres que escondiam o que tinham nas mãos. Não havia compaixão nem pelos velhos nem pelas crianças, mas lamentavam as crianças que seguravam seu bocado e as deixavam cair contra o solo. Com aqueles que, adiantando-se a seu ataque, engoliam antes o que tentariam tirar-lhes, eram ainda mais cruéis, como se tivessem sofrido uma injustiça. Usavam espantosos métodos de tortura para descobrir comida. Obstruíam a uretra do desgraçado com grão de legumes e trespassavam-lhe o reto com varas pontiagudas. Padeciam-se tormentos que espantam apenas por ouvi-los, até confessar a posse de um único pedaço de pão e descobrir um só punhado de farinha escondida. Mas os torturadores não passavam fome alguma. Sua crueldade seria menor se atendesse a uma necessidade. Mas exerciam seu louco orgulho e iam juntando provisões para os dias vindouros. Seguiam os que à noite se arrastavam até os postos romanos para recolher legumes silvestres e ervas. Quando estes pensavam que já haviam escapado dos inimigos, aqueles tiravam-lhes o que levavam. E muitas vezes, se os infelizes suplicavam invocando pelo terrível nome de Elohim que lhes deixasse uma parte do que com tanto perigo tinham trazido, não lhes deixavam nem isto, e ainda podiam dar-se por satisfeitos, se, além de serem despejados, não eram assassinados. A isto, depois de outras coisas, acrescenta: com o êxodo cortou-se para os judeus também toda esperança de salvação, e a fome, abatendo-se sobre cada casa e cada família, ia devorando o povo. Os terrenos enchiam-se de mulheres e de crianças de peito mortos, e as vielas de cadáveres de anciãos. Rapazes e jovens, inchados, vagavam pelas praças como espectro e caíam mortos onde a dor os colhesse. Os doentes não tinham forças para enterrar seus parentes, e os que teriam podido negavam-se por serem tantos os mortos e pela incerteza de seu próprio destino. De fato, muitos caíam mortos junto aos que tinham acabado de enterrar, e muitos iam à sua tumba antes que a necessidade o impusesse. Não havia lamentos nem choro por estas calamidades. A fome afogava os sentimentos, e os que lentamente morriam contemplavam com os olhos secos os que morriam antes deles. Um silêncio profundo e uma noite carregada de morte envolviam a cidade. E pior que tudo isto eram os ladrões. Penetravam nas casas como ladrões de tumbas, despojavam os cadáveres e, depois de arrancar os panos que cobriam os corpos, iam embora
entre risadas. Testavam os fios de sua espada nos cadáveres e, provando o ferro, atravessava alguns que, já caídos, ainda viviam. Mas se alguém lhes pedia que utilizassem nele sua força e sua espada, desdenhavam-no e abandonavam-no à fome. E todo o que expirava olhava fixamente para o templo, porque deixava vivos atrás de si os rebeldes. Estes, no começo, por não suportar o fedor, mandavam enterrar os mortos às custas do tesouro público. Mas logo, quando não davam mais conta, atiravam-nos sobre as muralhas aos barrancos. Quando Tito fez a ronda por aqueles barrancos e viu que estavam repletos de cadáveres, e o espesso líquido escuro que emanava por debaixo dos cadáveres em putrefação, pôs-se a gemer e, levantando as mãos, tomava o soberano por testemunha de que aquilo não era obra sua. Depois de acrescentar mais algumas coisas, continua dizendo: eu não poderia deixar de expressar o que o sentimento me ordena. Creio que se os romanos tivessem demorado em sua ação contra os culpados, o abismo teria engolido a cidade, ou as águas a teriam submergido, ou teria sido alcançado pelos raios de Sodoma, pois a geração que continha era muito mais ímpia do que as que sofreram estes castigos. E pela demência criminosa dessas pessoas, o povo inteiro pereceu com elas. E no livro 7 escreve o seguinte: foi infinito o número dos que pereceram na cidade por fome, e os padecimentos eram indizíveis. Em cada casa havia guerra, como se aparecesse em um canto uma sombra de comida. E os que mais se queriam entre si pegavam seus tapas para tirar o miserável sustento da vida. Nem sequer nos moribundos confiava a necessidade. Os ladrões revistavam inclusive o que estava expirando, para que alguém não escondesse alimento sob a roupa e fingisse estar morto. Outros, com a boca aberta por afeto da destruição, andavam cambaleando e desencadeados como cães raivosos, e empurravam as portas como faz os bêbados, e em sua impotência entravam nas mesmas casas 2 ou 3 vezes em uma só hora. A necessidade fazia com que os levassem tudo à boca, e quando recolhiam alimentos até indignos dos animais irracionais mais repugnantes, levavam-no para comer escondido, e assim acabaram por não abster-se nem dos cintos e dos calçados. Tiravam as peles de seus escudos e as mastigavam. Para alguns, até fiapos de ervas velhas eram alimento. Outros recolhiam fibras de plantas e vendiam uma porção mínima por 4 dracmas áticos. E o que haveria para dizer sobre a impudência das pessoas presas do desânimo? Porque vou mostrar uma obra sua que não está narrada nem entre os gregos nem entre os bárbaros, espantosa de dizer, incrível de escutar. Eu, pelo menos, para não dar a impressão de que estou inventando para a posteridade, de bom grado omitiria esta calamidade se não tivesse uma infinidade de testemunhos contemporâneos meus. Além disto, prestaria pouco serviço à minha pátria, se renunciasse a relatar os males que os fatos padeceram. Uma mulher das que habitavam na outra margem do Jordão, chamada Maria, filha de Eleazar, da aldeia de Batezó, nome que significa casa de sopo, notável por suas riquezas e sua linhagem, fugiu para Jerusalém com o resto da multidão, e com esta compartilhava o assédio. Os tiranos tiraram-lhes todos os bens que havia reunido e levado consigo à cidade desde Perea. O resto de seu enxoval e pouco alimento que encontraram foi sendo roubado por pessoas armadas que entravam a cada dia. Foi grande a indignação daquela pobre mulher, que muitas vezes injuriava e maldizia os ladrões para excitá-los contra si mesma. Mas como ninguém a matava, movidos pela ira ou pela compaixão, e cansada de buscar alimentos para outros, que já era impossível de encontrar em parte alguma, com as entranhas e a medula trespassada pela fome, tomou como conselheiras a cólera e a necessidade e se lançou contra a natureza. Agarrou o filho que tinha, criança ainda de peito, e disse: criatura desgraçada, em meio à guerra, à fome, à revolta, para quem vou guardar-te entre os romanos, se por acaso cairmos vivos em suas mãos a escravidão? Mas a fome se antecipa à própria escravidão, e os rebeldes são ainda piores do que ambas as coisas. Eia, seja alimento para mim, maldição para os rebeldes e fábula para o mundo. A única coisa que faltava, as calamidades dos judeus. Enquanto dizia estas coisas, deu morte a seu filho, depois assou e comeu a metade, o resto guardou escondido. Em seguida apareceram os rebeldes, e farejando a ímpia exalação, ameaçaram a mulher de degolá-la imediatamente, se não lhes mostrasse o que tinha preparado. Ela então lhes disse que para eles guardaram uma boa poção e revelou o que restava de seu filho. O horror e o pasmo surpreendeu-os na hora.
e ficaram cravados no lugar diante daquele espetáculo. Mas ela disse: é meu próprio filho, e eu fiz. Comei, pois também eu comi. Não sejais mais brandos do que uma mulher, nem mais compassivos do que uma mãe. Mas se por escrúpulos piedosos recusais meu sacrifício, eu já comi por vós. Fique o resto também para mim. Depois disto, aqueles foram-se tremendo. Foi a única vez em que se acovardaram e que, de mau grado, cederam a mãe tal comida. Em seguida, a cidade inteira encheu-se de horror, e todo mundo estremeceu ao ser-lhes apresentado frente aos olhos aquele crime como sendo seu próprio. E entre os esfomeados, havia pressa para morrer, e uma certa inveja pelos que haviam se adiantado, morrendo antes de ouvir e contemplar semelhantes horrores. Esta foi a recompensa dos judeus, por sua iniquidade e impiedade para com o ungido do soberano. Tópico 7. Sobre as profecias do ungido. É justo acrescentar a pregação infalível de nosso Salvador, pela qual mostrava estas mesmas coisas quando profetizava assim: há das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Somando o número total de mortos, o escritor diz que pela fome e pela espada pereceram 1.100.000 pessoas, que os rebeldes e bandidos que ainda sobraram foram se denunciando uns aos outros depois da tomada da cidade e foram executados, que os jovens mais esbeltos e que sobressaíam por sua beleza física foram reservados para a cerimônia do triunfo, e do resto da população, os que passavam de 17 anos, uns eram enviados acorrentados aos trabalhos forçados no Egito, e outros, mais numerosos, foram distribuídos pelas províncias para fazê-los perecer nos teatros pela espada ou pelas feras. E os que ainda não tinham chegado aos 17 anos eram conduzidos cativos para serem vendidos. Somente destes, um número dava um total de uns 90.000. Esses acontecimentos ocorreram deste modo no segundo ano do Império de Vespasiano, segundo as predições de nosso Mariá e Salvador Yahushua HaMashiach, que por seu divino poder havia visto de antemão estas mesmas coisas como se estivesse presente, e havia chorado e soluçado segundo a escritura dos sagrados evangelistas, que inclusive acrescentam suas próprias palavras, umas as que disse dirigindo-se à mesma Jerusalém: se tu conheceras ao menos neste dia o que diz respeito à tua paz, mas agora está oculto aos teus olhos, porque virão dias sobre ti, e teus inimigos te rodearão de paliçadas, te cercarão e por todos os lados te apertarão, e te assolarão a ti e a teus filhos. E outras, como referindo-se ao povo, porque haverá grande necessidade sobre a terra e ira contra este povo, e cairão ao fio da espada e serão levados cativos a todas as nações, e Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que sejam cumpridos os tempos destes povos. E outra vez, e quando virdes Jerusalém cercada por exércitos, sabei então que terá chegado sua desolação. Se alguém comparar as palavras de nosso Salvador com os demais relatos do escritor acerca da guerra inteira, como não ficar admirado e confessar como verdadeiramente divinas e sobrenaturalmente prodigiosas a presciência e a predição de nosso Salvador? Portanto, sobre o acontecido a nação inteira depois da paixão do Salvador e dos gritos com os quais a plebe judia pediu para livrar da morte o ladrão e o assassino e suplicou que tirassem de seu meio o autor da vida, não haverá necessidade de acrescentar nada à narrativa. Contudo, seria justo acrescentar o que poderia ser significativo sobre o amor da divina providência aos homens, pois retardou a destruição dos culpados durante 40 anos completos, depois de seu crime contra o ungido. Durante esses anos, numerosos apóstolos e discípulos, e o próprio Tiago, primeiro bispo dali, chamado irmão do Mariá, que ainda viviam e moravam na mesma cidade de Jerusalém, mantinham-se fiéis ao lugar como fortíssima muralha. A providência divina, até aquele momento, mostrava sua grande paciência para o caso de que se arrependesse de seu feito e alcançasse assim o perdão e a salvação. E como se tal longanimidade fosse pouco, deixava ver sinais divinos extraordinários do que lhes sucederia se não se arrependessem. Também estes sinais foram considerados notáveis pelo autor citado. Nada melhor do que oferecê-los aos que lêem esta obra. Tópico 8. Dos sinais que procederam à guerra. Toma, pois, e lê o que apresenta no livro 6 de suas histórias com estas palavras. Naquele tempo, os impostores
e os que levantavam tais calúnias contra Elohim pervertiam o povo miserável, de forma que nem percebiam nem davam crédito a tais prodígios bem claros que anunciavam de antemão a iminente desolação. Antes, como se aturdidos por um raio e como se não tivessem olhos nem alma, faziam ouvidos surdos às mensagens do Criador. Estas foram um astro que se deteve sobre a cidade, semelhante a uma espada de 2 gumes, e um cometa que durou todo um ano. Outra vez foi quando, antes da insurreição e dos distúrbios que levaram à guerra, estando o povo reunido para celebrar a festa dos ázimos, no 8º dia do mês de diante, à 9ª hora da noite, brilhou sobre o altar e o templo uma luz tão grande que poder-se-ia pensar que era dia. Isto durou uma meia hora. Aos ignorantes poderia parecer um bom sinal, mas os escribas interpretaram-no corretamente antes que os fatos ocorressem. E na mesma festa, uma vaca que o sumo sacerdote conduzia ao sacrifício pariu um cordeiro no meio do templo. E a porta oriental do interior, que era de bronze, muito pesada, e que havia sido fechada ao anoitecer com dificuldade por 20 homens que a trancaram solidamente com ferrolhos presos com ferro, além de ter gonzos profundos, abriu-se sozinha às 6ª hora da noite. E passada a festa, não muito depois, no 21º dia de Artemísio, apareceu um fantasma demoníaco de tamanho incrível. E o que se passará a dizer poderia parecer mentira, se não tivesse sido contado pelos mesmos que ouviram e se os sofrimentos que o seguiram não fossem dignos destes sinais. De fato, antes do pôr do sol, apareceram pelo ar em redor de toda a região carros e falanges armadas que se lançavam através das nuvens e rodeavam as cidades. E na festa chamada Pentecostes à noite, entrando os sacerdotes no templo, como de costume, para exercer suas funções, dizem que primeiramente perceberam movimento e ruído de golpe, e logo um grito em uníssono: "Saiam daqui!" E o que é mais terrível, um homem chamado Yeshua, filho de Ananias, homem simples, camponês, 4 anos antes da guerra, quando a cidade desfrutava da maior paz e do maior esplendor, veio à festa, pois era costume que todos erigissem tendas em nome do Criador, e de repente começou a gritar pelo templo: "Voz do Oriente, voz do Ocidente, voz dos 4 ventos, voz sobre Jerusalém e sobre o templo, voz dos recém-casados e casadas, voz sobre todo o povo." Dia e noite gritava isto por todas as vielas, mas alguns cidadãos notáveis, irritados pelo mau agouro, prenderam o homem e maltrataram-no, enchendo-o de feridas. Mas ele, que não falava em proveito próprio nem por conta própria, continuava gritando aos presentes o mesmo que antes. Pensando então os chefes que a agitação daquele homem era algo demoníaco, conduziram-no ante o procurador romano. Ali dilacerado com os açoites até os ossos, não suplicou nem derramou uma lágrima, mas tornando sua voz tão chorosa quanto possível, cada ferida respondia: "Ai, ai de Jerusalém!" Comenta o mesmo Joséfo outro fato mais extraordinário. Diz que nas escrituras sagradas encontrou-se um oráculo com este conteúdo, que naquele tempo alguém saído do seu país regiria o mundo. O próprio Joséfo concluiu que o oráculo tinha sido cumprido em Vespasiano, mas este não governou a todo mundo, mas somente a parte submetida aos romanos. Seria, pois, mais justo referi-lo a ungido a quem um pai havia dito: "Pede-me e te darei, nações como herança e os confins da terra como tua possessão." Pois bem, por esse mesmo tempo chegará a toda a terra a voz dos santos apóstolos e aos confins do mundo suas palavras. Tópico 9. De Joséfo e os escritos que deixou. Depois de todas estas coisas, seria bom não ignorar o próprio Joséfo, que tanto material forneceu para a obra que tens entre as mãos, de que país e de que família procedia. Também será ele mesmo que nos declarará isto. Diz assim: Joséfo, filho de Matias, sacerdote originário de Jerusalém, que primeiro fez guerra pessoalmente contra os romanos e logo por necessidade ficou à mercê dos acontecimentos posteriores. Foi o mais famoso de todos os judeus de sua época, e não somente entre seus compatriotas, mas também entre os romanos, ao ponto de ser honrado como estátua em Roma, e seus livros serem considerados dignos de uma biblioteca. Joséfo expôs toda a antiguidade judaica em 20 livros completos, e a história da guerra romana de seu tempo em 7. Ele mesmo atesta que não entregou apenas em língua grega, mas também sua língua materna. Por tudo mais, é digno de crédito. Há também dele outros livros, dignos de estudo, intitulados sobre a antiguidade dos judeus. Neles, refuta o gramático Apion, que tinha então composto um tratado contra os judeus. Também refuta os outros que haviam tentado igualmente caluniar as instituições pátrias do povo judeu. No primeiro destes livros, estabelece o número de escritos do chamado Antigo Testamento, mostrando quais são os não discutidos entre os hebreus, como provenientes de uma antiga tradição. Diz textualmente:
Tópico 10. De que maneira cita os livros divinos? Não há, pois, entre nós milhares de livros em desacordo e em muita contradição, mas há sim apenas 22 livros que contêm a relação de todo o tempo e que, com justiça, são considerados divinos. Destes 5 são de Moisés, e compreendem as leis e a tradição da criação do homem até a morte de Moisés. Este período abarca quase 3.000 anos, desde a morte de Moisés até a de Artaxerxes, rei dos persas depois de Xerxes. Os profetas posteriores a Moisés escreveram os fatos de sua época em 13 livros. Os outros 4 contêm hinos em honra ao Criador e regras de vida para os homens. Desde Artaxerxes até nossos dias, tudo foi escrito, mas nem tudo merece a mesma confiança que o anterior, por não apresentar a sucessão exata dos profetas. Mas os fatos manifestam como nós nos sentimos próximos a nossas escrituras. Assim é que, transcorrido já tanto tempo, ninguém se atreveu a acrescentar, nem tirar, nem mudar nada nelas. Antes é natural a todos os judeus, já desde o seu nascimento, crer que estes escritos são decretos do Criador e aferrar-se a eles e prazerosamente morrer por eles, caso seja necessário. Estas palavras do autor aqui apresentadas não deixarão de ser úteis. Há também outra obra escrita por ele, não sem nobreza, sobre a supremacia da razão, que alguns intitularam Macabeus, porque contém as lutas dos hebreus valentemente sustentadas em defesa da piedade para com o Criador e referidas nos escritos assim chamados dos Macabeus. E quase no final do livro 20 de suas antiguidades, o mesmo autor acrescenta a declaração de que tem o propósito de escrever em 4 livros seguindo as crenças pátrias dos judeus, acerca de Elohim e de sua essência e sobre as leis, porque segundo elas, algumas coisas podem ser feitas e outras são proibidas. O mesmo autor, em seus próprios tratados, menciona outras obras por eles produzidas. Além disso, será bom mencionar também as palavras que estão no fim de suas antiguidades, para confirmação dos testemunhos que dele tomei. Quando acusa justo de Tiberíades, que tentara fazer, assim como ele mesmo, a história dos fatos daquele tempo, de não haver escrito a verdade depois de incluir outras muitas emendas, acrescenta textualmente o que segue. Na verdade, eu não tenho os mesmos temores que tu tens no que se refere a meus escritos, pois entreguei meus livros aos próprios imperadores, estando os fatos ainda quase ante os olhos, porque tinha consciência de ter conservado a tradição da verdade, e não me enganei ao esperar obter seu testemunho. Também enviei minha narrativa a muitos outros, alguns dos quais tinham estado na guerra, como o rei Agripa e alguns parentes seus. E ocorre que o imperador Tito quis que o público fosse formado dos fatos somente através destes livros, tanto é que ele assinou a ordem de publicá-los do próprio punho, e o rei Agripa escreveu 62 cartas atestando que os livros transmitem a verdade. Destas cartas, Joséfo inclusive cita 2, mas basta o que já dissemos sobre ele. E prossigamos. Tópico 11. De como Simeão dirige a igreja de Jerusalém depois de Tiago. Depois do martírio de Tiago e da tomada de Jerusalém, que se seguiu imediatamente, é tradição que os apóstolos e discípulos do Mariá que ainda viviam reuniram-se de todas as partes no mesmo lugar, junto com os que eram da família do Mariá, segundo a carne, pois muitos deles ainda viviam e todos celebraram um conselho sobre quem seria considerado digno de suceder a Tiago. E todos, por unanimidade, decidiram que Simeão, filho de Clopas, mencionado também pelo texto do Evangelho, era digno do trono daquela igreja, por ser primo do Salvador, ao menos segundo se diz, pois Egésipo refere que Clopas era irmão de José. Tópico 12. De como Vespasiano ordena que se busquem os descendentes de Davi. Depois disso, Vespasiano, após a tomada de Jerusalém, deu a ordem de buscar todos os descendentes de Davi, para que entre os judeus não sobrasse ninguém da estirpe real. Por esta causa, justificou-se mais uma grande perseguição aos judeus. Tópico 13. De como o segundo bispo de Roma é Anacleto. Depois de imperar Vespasiano durante 10 anos, sucede-o como imperador seu filho Tito, no segundo ano de seu reinado. Lino, bispo da igreja de Roma, depois de exercer o cargo durante 12 anos, transmite-o a Anacleto. Tito, que imperou 2 anos e uns poucos meses, foi sucedido por seu irmão Domiciano. Tópico 14. Da ordem dos evangelhos. Que este testemunho de Clemente sirva ao mesmo tempo de narrativa e de ensinamento para os que chegarem a lê-lo. Indiquemos, porém, os escritos incontroversos deste apóstolo. Em primeiro lugar, fique reconhecido como autêntico o seu evangelho, que é lido por inteiro em todas as igrejas sob o céu. Ainda assim,
O fato de os antigos terem nos catalogado com boas razões em quarto lugar, depois dos outros três, talvez possa ser explicado da seguinte maneira. Aqueles homens inspirados e verdadeiramente dignos do soberano, os apóstolos do ungido, digo, tendo suas vidas purificadas até o cerne e suas almas adornadas com todas as virtudes, falavam ainda assim a língua dos simples. Ainda que o poder divino e operador de milagre, dado pelo Salvador, tornasse-o audazes, não sabiam nem tentavam sequer ser embaixadores da doutrina do Salvador com a persuasão e com a arte dos discursos, mas usando apenas a demonstração do Espírito Divino que trabalhava com eles e do poder do ungido que se exercia através deles. Anunciaram o conhecimento do reino dos céus por toda a terra habitada, sem preocupar-se muito em pô-los por escrito. E operaram assim como servidores de um ministério maior e que está acima do homem. E assim Paulo, o mais capaz de todos na preparação de discursos e o de mais vigoroso pensamento, não deixou mais do que suas curtíssimas cartas, isso podendo dizer coisas infinitas e inefáveis por ter alcançado a contemplação até o do terceiro céus, já que havia sido arrebatado até o próprio paraíso e fez-se digno de escutar as palavras inefáveis de lá. Tampouco faltava experiência destas coisas aos demais acompanhantes de nosso Salvador, os 12 apóstolos por um lado e os 70 discípulos por outro, além de inúmeros outros além destes, e mesmo assim, de todos apenas Mateus e João deixaram-nos memórias das conversações do Mariá, e ainda é tradição que as escreveram forçados a isso. Com efeito, Mateus, que primeiramente tinha pregado aos hebreus quando estava a ponto de ir para outros, entregou por escrito seu evangelho, em sua língua materna, fornecendo assim, por meio da escritura, o que faltava de sua presença entre aqueles de quem se afastava. Marcos e Lucas já tinham publicado seus respectivos evangelhos, enquanto de João se diz que em todo este tempo continuava usando a pregação não escrita, mas que por fim chegou também a escrever, pelo seguinte motivo. Os 3 evangelhos anteriormente escritos já haviam sido distribuídos para todos, inclusive para o próprio João, e disse que este os aceitou e deu testemunho de sua veracidade. Mas também que lhes faltava unicamente a narrativa de que o ungido havia feito nos primeiros tempos e no começo de sua pregação. A razão é verdadeira. É possível ver realmente que os 3 evangelistas puseram por escrito apenas os fatos que se seguiram ao encarceramento de João Batista, durante 1 ano apenas, e que eles mesmos alertam sobre isto no início dos relatos. Por exemplo, depois do jejum de 40 dias e da tentação que se seguiu, Mateus declara a data por suas próprias palavras quando disse: "E ouvindo que João havia sido entregue, retirou-se da Judéia para a Galiléia." E o mesmo faz Marcos, que diz: "Depois de João ser preso, Yahushua foi para a Galiléia." E Lucas, antes de dar início aos feitos de Yahushua, faz semelhante observação dizendo que Herodes juntou as maldades que havia cometido em outra, lançou João ao cárcere. Em consequência, disse que por isto decidiu-se o apóstolo João a transmitir em seu evangelho o período silenciado pelos primeiros evangelistas e as obras realizadas neste tempo pelo Salvador, ou seja, as anteriores ao encarceramento do Batista, e que isto se mostra quando diz: "Assim principiaram os milagres de Yahushua." E também quando menciona o Batista em meio aos atos de Yahushua, dizendo que ainda seguia batizando em Enom, perto de Salim. Expressa-o claramente ao dizer: porque João ainda não havia sido encarcerado. João, portanto, transmite seu evangelho escrito o que o Mashiach fez antes de que o Batista fosse encarcerado, enquanto que os outros 3 relatam os feitos posteriores ao encarceramento do Batista. Quem prestar atenção a tudo isto já não tem por que achar que os evangelhos diferem entre si, já que os de João contêm as primeiras obras do ungido, e os outros a história do final do período, e consequentemente também é provável que João passasse por alto a genealogia carnal de nosso Salvador, porque Mateus e Lucas já escreveram, e começasse falando de sua divindade, como se o Espírito Divino tivesse reservado a ele como o mais capaz. Seja-nos suficiente, pois, o que dissemos sobre a composição do Evangelho de João. A causa de ter se escrito o Evangelho de Marcos já foi explicada acima. No que se refere a Lucas, também ele, ao começar seu escrito, expõe de antemão o motivo pelo qual compôs. Como muitos outros já tinham se ocupado com demasiada precipitação a fazer uma narrativa dos fatos de que ele mesmo estava bem informado, sentiu-se obrigado a afastar-nos das suposições duvidosas dos outros e transmitiu-nos por meio de seu evangelho o relato correto de tudo aquilo cuja verdade ele conheceu bem, aproveitando a convivência e o trato com Paulo, assim como a conversação com os demais apóstolos. Isto é o que temos sobre este tema.
Em momento apropriado trataremos de explicar, por meio de citações dos antigos, o que outros disseram sobre este assunto. Dos escritos de João, a lei do Evangelho, também é admitida sem discussão por modernos e por antigos, a primeira de suas cartas. As outras duas, por outro lado, são discutidas. Quanto ao Apocalipse, ainda hoje a opinião de muitos divide-se em um ou outro sentido. Também ele receberá no devido tempo sua sanção, extraída do testemunho dos antigos. Tópico 15. De como o terceiro bispo de Roma, depois de Anacleto, é Clemente. No 12º ano do mesmo reinado, Clemente sucede Anacleto, que havia sido bispo da igreja de Roma durante 12 anos. O apóstolo, em sua carta aos Filipenses, faz saber a este que Clemente era colaborador seu, dizendo: com Clemente também os demais colaboradores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Tópico 16. Da carta de Clemente. Deste, existe uma carta universalmente admitida, longa e admirável, que escreveu em nome da igreja de Roma a dos Coríntios, tendo como motivo uma sedição ocorrida em Corinto. Sabemos que esta carta foi lida publicamente na Assembleia na maior parte das igrejas, não apenas antigamente, mas também em nossos dias. E Egésipo é testemunho suficiente de que no tempo indicado houve a sedição de Corinto. Tópico 17. Da perseguição sob Domiciano. Domiciano deu provas de uma grande crueldade para com muitos, dando morte sem julgamento razoável, e não pequeno número de patrícios e de homens ilustres, e castigando com os desterro fora das fronteiras e confisco de bens a outras inúmeras personalidades sem causa alguma. Terminou por constituir a si mesmo sucessor de Nero na animosidade e guerra contra Lurim. Efetivamente, ele foi o segundo a promover a perseguição contra nós, apesar de que seu pai Vespasiano nada de mal planejou contra nós. Tópico 18. Sobre o apóstolo João e o Apocalipse. É tradição que neste tempo, o apóstolo evangelista João, que ainda vivia, foi condenado a habitar a ilha de Patmos por ter dado testemunho do verbo do Criador. Pelo menos Irineu, quando escreve acerca do número do nome aplicado ao anticristo no chamado Apocalipse de João, diz no livro 5, Contra as heresias, textualmente sobre João que segue: mas se fosse necessário atualmente proclamar abertamente seu nome, seria feito por meio daquele que também viu o Apocalipse, já que não faz muito tempo que foi visto, mas quase em nossa geração, ao final do império de Domiciano. Mas deve-se saber que de tal maneira brilhou por aqueles dias o ensinamento de nossa fé, que até os escritores alheios à nossa doutrina não vacilaram em transmitir em suas narrativas a perseguição e os martírios que então ocorreram. Indicaram, inclusive, com total exatidão a data ao referir que no 15º ano de Domiciano, Flávia Domitila, filha de uma irmã de Flávio Clemente, um dos cônsules daquele ano em Roma, junto com muitos outros, foi castigada com desterro à ilha de Pontia, por causa de seu testemunho sobre o ungido. Tópico 19. De como Domiciano ordena a morte aos descendentes de Davi. O próprio Domiciano deu ordem de executar os membros da família de Davi, e uma antiga tradição diz que alguns hereges acusaram os descendentes de Judas, que era irmão do Salvador segundo a carne, com o pretexto de que eram da família de Davi e parentes do próprio Mashiach. Isto é o que declara Egésipo quando diz textualmente. Tópico 20. Dos parentes de nosso Salvador. Da família do Mariá viviam ainda os netos de Judas, seu irmão segundo a carne, aos quais delataram por serem da família de Davi. O Evocatus conduziu-os à presença de César Domiciano, porque este, assim como Herodes, temia a vinda do ungido. Perguntou-lhes se descendiam de Davi. Eles o admitiram. Perguntou-lhes então quantas propriedades tinham ou de quanto dinheiro dispunham. E eles disseram que ambos não possuíam mais do que 9.000 denários, metade de cada um. E ainda assim afirmaram que não possuíam metal, mas que era a avaliação de apenas 39 plétros de terra, cujos impostos pagavam e que eles mesmos cultivavam para viver. Então mostraram suas mãos e juntaram como testemunho de seu trabalho pessoal a dureza de seus corpos e os calos que haviam se formado em suas próprias mãos pelo trabalho contínuo. Perguntados acerca do ungido e de seu reino, que reino era este e onde e quando se manifestaria, deram como explicação que não era deste mundo, nem terreno, mas celeste e angélico, e que se dará no final dos tempos.
Então ele virá com toda a sua glória e julgará os vivos e os mortos, e dará a cada um segundo as suas obras. Ante estas respostas, Domiciano não os condenou a nada, mas inclusive desprezou-os como gente vulgar, deixou-os livres e por decreto fez cessar a perseguição contra a igreja. Os que haviam sido postos em liberdade estiveram à frente das igrejas, tanto por terem dado testemunho como por serem da família do Mariá, e retornado à paz. Viveram até Trajano. Isto diz Egésipo, mas não só ele. Também Tertuliano faz uma menção semelhante sobre Domiciano. Também Domiciano tentou por algum tempo fazer o mesmo que aquele, ainda que não sendo mais do que uma parte da crueldade de Nero. Mas como, segundo creio, tinha algum senso, fez que cessasse rapidamente e chamou novamente os que havia desterrado. Depois de Domiciano imperar 15 anos e de suceder o Nerva no governo, o Senado romano decidiu por votação que se anulassem as honras de Domiciano e que regressasse às suas casas os que haviam sido expulsos injustamente, e que ao mesmo tempo recuperassem seus bens. Isto é referido pelos que transmitiram por escrito os acontecimentos daquele tempo. Foi então que o apóstolo João, voltando de seu desterro na ilha, retirou-se para viver em Éfeso, segundo relata a tradição de nossos antigos. Tópico 21. De como o terceiro a dirigir a igreja de Alexandria é Serdon. Depois de Neve imperar pouco mais de um ano, foi sucedido por Trajano. Correu o primeiro ano desde quando Serdon sucedeu a Bílio, que havia regido a igreja de Alexandria durante 13 anos. Serdon era o terceiro dos que ali exerceram a presidência depois do primeiro aniano. Neste tempo, os romanos eram ainda regidos por Clemente, que também ocupava o terceiro lugar dos que ali foram bispos depois de Paulo e Pedro. O primeiro foi Lino, e depois dele, Anacleto. Tópico 22. De como o segundo a dirigir a igreja de Antioquia é Inácio. Mas dos de Antioquia, depois de Evódio, primeiro que foi instituído, no tempo de que falamos era muito conhecido o segundo Inácio. Igualmente, nestes mesmos anos, o ministério da igreja de Jerusalém era exercido por Simeão, segundo depois do irmão de nosso Salvador. Tópico 23. Relato sobre o apóstolo João. Por este tempo vivia ainda na Ásia o mesmo a quem Arruxu amou, o apóstolo e evangelista João, e ali continuava regendo as igrejas depois de regressar do desterro na ilha, depois da morte de Domiciano. Que João permanecia em vida por este tempo é suficientemente confirmado por duas testemunhas. Estas, representantes da ortodoxia da igreja, são bem dignas de fé, tratando-se de homens como Irineu e Clemente de Alexandria. O primeiro deles, Irineu, escreve textualmente em alguma parte do livro 2 de sua obra Contra as Heresias como segue. E todos os presbíteros que na Ásia estão relacionados com João, o discípulo de Mariá, dão testemunho de que João o transmitiu, porque ainda viveu com eles até os tempos de Trajano. E no livro 3 da mesma obra manifesta o mesmo com estas palavras. Mas também a igreja de Éfeso, por ter sido fundada por Paulo e porque nela viveu João até os tempos de Trajano, é um testemunho veraz da tradição dos apóstolos. Por sua parte, Clemente assinala o mesmo tempo em sua obra que intitulou Quem é o rico que se salva. Acrescenta uma narrativa valiosíssima para os que gostam de escutar coisas belas e proveitosas. Toma, pois, e lê o que ali escreveu. Escuta uma historieta, que não é uma historieta, mas uma tradição existente sobre o apóstolo João, transmitida e guardada na memória. Efetivamente, depois que morreu o tirano, João mudou-se da ilha de Patmos a Éfeso. Daqui costumava partir quando o chamavam, até as regiões pagãs vizinhas, com o fim de, em alguns lugares, estabelecer bispos, em outros, erguer igrejas inteiras, e em outros ainda, ordenar alguns do que haviam sido designados pela Ruach. Veio, pois, uma cidade não muito distante, e cujo nome alguns inclusive mencionam, depois de consolar os irmãos em tudo mais, tendo visto um jovem de grande estatura, de aspecto elegante e de alma vivaz, fixou seu olhar no rosto do bispo instituído sobre a comunidade e disse: Eu te confio este com toda a atenção, na presença da igreja e com Mashiach como testemunho. O bispo aceitou o jovem, prometendo-lhe tudo, mas João insistia no mesmo e apelando para as mesmas testemunhas. Logo regressou a Éfeso, e o presbítero levou para casa o jovem que lhe havia sido confiado e ali o manteve, rodeou de afeto e por fim batizou. Depois disto, afrouxou um pouco sua grande solicitude e vigilância, pensando que havia imposto a salvaguarda perfeita, o selo do Mariá.
Mas certos rapazes de sua idade, malandros, dissolutos e tendentes ao mal, perverteram-no. Sua liberdade era prematura. Primeiramente, atraíam-no por meio de suntuosos banquetes. Depois, levaram-no consigo, inclusive de noite, quando saíam para o roubo. E, por fim, exigiram-lhe participar com eles de maldades maiores. O jovem foi se acostumando a isto sem perceber, e desviando-se do caminho reto, como um cavalo de boca dura, brioso e que rejeita o freio, por seu vigor natural, fosse precipitando com mais força ao abismo. Acabou perdendo a esperança na salvação divina. Desde então não planejava coisas pequenas, mas tendo já cometido grandes crimes, já que estava perdido de uma vez por todas, considerava justo correr o mesmo risco dos demais. Assim foi que, se juntando aos mesmos e formando um bando de salteadores, era ele seu líder resoluto, o mais violento, o mais homicida, o mais temível de todos. Depois de algum tempo surgiu certa necessidade e voltaram a chamar João. Este, depois de ter resolvido os assuntos pelos quais tinha vindo, disse: Bem, bispo, devolve-me o depósito que eu e o Mashiach te confiamos na presença da igreja que presides e que é testemunha. O bispo, a princípio, ficou estupefado, acreditando ser vítima de calúnia sobre algum dinheiro que ele não havia recebido. Não podia crer no que não tinha, nem podia deixar de crer em João, quando este lhe disse: O jovem é o que te peço, e a alma do irmão. O ancião prorrompeu em profundos soluços, e marejado de lágrimas disse: Este está morto. Como? Morto de quê? Está morto para o soberano, disse, pois afastou-se, transformando num perverso, um perdido, e para o cúmulo um salteador, e agora ocupa um monte que está frente à igreja, com uma quadrilha de sua mesma índole. Rasgou o apóstolo sua roupa, e golpeando a cabeça com grande lamento exclamou: Bom guardião deixei para a alma do irmão, mas tragam já um cavalo e alguém que me guie no caminho. E dali, tal como estava, saiu da igreja e foi-se. Chegou ao lugar. Os sentinelas dos bandidos deitaram-lhe as mãos, mas ele não fugia, nem suplicava, mas aos gritos dizia: Para isso vim, leve-me ao vosso chefe. Este, entretanto, aguardava armado como estava, mas ao reconhecer João, naquele que se aproximava, fugiu cheio de vergonha. João o perseguiu com todas as suas forças, esquecido de sua idade, gritando: Por que foge de mim? Filho de mim, teu pai, desarmado e velho. Tem piedade de mim, filho, não tema. Ainda tens a esperança de vida. Darei conta por ti ao Mashiach, e se for necessário, com gosto sofrerei por ti a morte, como Mariá sofreu por nós. Por tua vida eu darei em troca minha própria. Para! Tenha fé. Foi ungido que me viu. O jovem, ao ouvi-lo, primeiramente deteve-se, com os olhos baixos. Em seguida, largou as armas e, tremendo, abraçou-se a ele. Seus lamentos eram já um discurso de defesa, e suas lágrimas serviam-lhe de segundo batismo. Apenas ocultava a mão direita. Mas João foi-lhe fiador, jurando que havia alcançado perdão para ele por parte do Salvador, caiu de joelho, suplicante, e beijou a mesma mão direita, considerando-a já purificada pelo arrependimento. Reconduziu a igreja, orou com súplicas abundantes, acompanhou em sua luta com jejuns prolongados e foi cativando seu espírito com os variados atrativos de sua palavra. E, segundo dizem, não saiu dali até tê-lo consolidado na igreja, depois de ter dado grande exemplo de verdadeiro arrependimento e grandes sinais de regeneração, como um troféu de uma ressurreição visível. Tópico 24. Da ordem dos evangelhos. Que este testemunho de Clemente sirva ao mesmo tempo de narrativa e de ensinamento para os que chegarem a lê-lo. Indiquemos, porém, os escritos incontroversos deste apóstolo. Em primeiro lugar, fique reconhecido como autêntico o seu evangelho, que é lido por inteiro em todas as igrejas sob o céu. Ainda assim, o fato de os antigos terem no catalogado, com boas razões, em quarto lugar, depois dos outros três, talvez possa ser explicado da seguinte maneira. Aqueles homens inspirados e verdadeiramente dignos do soberano, os apóstolos do ungido, digo, tendo suas vidas purificadas até o cerne, suas almas adornadas com todas as virtudes, falavam ainda assim a língua dos simples. Ainda que o poder divino e operador de milagres dado pelo Salvador tornasse-os audazes, não sabiam nem tentavam sequer ser embaixadores da doutrina do Salvador com a persuasão e com a arte dos discursos, mas usando apenas a demonstração do Espírito Divino que trabalhava com eles e do poder do ungido que se exercia através deles. Anunciar o conhecimento do reino dos céus por toda a terra habitada, se preocupasse muito em pô-los por escrito. E operava assim como servidores de um ministério maior e que está acima dos homens,
E assim Paulo, o mais capaz de todos na preparação de discursos e do mais vigoroso pensamento, não deixou mais do que suas curtíssimas cartas, e isso podendo dizer coisas infinitas e inefáveis por ter alcançado a contemplação até do terceiro céu, já que havia sido arrebatado até o próprio paraíso, e fez-se digno de escutar as palavras inefáveis de lá. Tampouco faltava experiência destas coisas aos demais acompanhantes de nosso Salvador, os 12 apóstolos por um lado e os 70 discípulos por outro, além de inúmeros outros além destes, e mesmo assim de todos apenas Mateus e João deixaram-nos memórias das conversações do Mariá, e ainda é tradição que as escreveram forçados a isso. Com efeito, Mateus, que primeiramente tinha pregado aos hebreus, quando estava a ponto de ir para outros, entregou por escrito seu evangelho, em sua língua materna, fornecendo assim, por meio da escritura, o que faltava de sua presença entre aqueles de quem se afastava. Marcos e Lucas já tinham publicado seus respectivos evangelhos, enquanto de João se diz que em todo este tempo continuava usando a pregação não escrita, mas que por fim chegou também a escrever, pelo seguinte motivo. Os 3 evangelhos anteriormente escritos já haviam sido distribuídos para todos, inclusive para o próprio João, e dizem que este os aceitou e deu testemunho de sua veracidade, mas também que lhes faltava unicamente a narrativa de que o ungido havia feito nos primeiros tempos e no começo de sua pregação. A razão é verdadeira. É possível ver realmente que os 3 evangelistas puseram por escrito apenas os fatos que se seguiram ao encarceramento de João Batista, durante um ano apenas, e que eles mesmos alertam sobre isto no início dos relatos. Por exemplo, depois do jejum de 40 dias e da tentação que se seguiu, Mateus declara a data por suas próprias palavras quando diz: "E ouvindo que João havia sido entregue, retirou-se da Judeia para a Galiléia." E o mesmo faz com Marco, que diz: "Depois de João ser preso, Yahushua foi para a Galiléia." E Lucas, antes de dar início aos feitos de Yahushua, faz semelhante observação, dizendo que Herodes juntou as maldades que havia cometido esta outra, lançou João ao cárcere. Em consequência, disse que por isto decidiu-se o apóstolo João a transmitir em seu evangelho o período silenciado pelos primeiros evangelistas e as obras realizadas neste tempo pelo Salvador, ou seja, as anteriores ao encarceramento do Batista, e que isso se mostra quando diz: "Assim principiaram os milagres de Yahushua." Também quando menciona o Batista em meio aos atos de Yahushua, dizendo que ainda seguia batizando em Enom, perto de Salim. Expressa-o claramente ao dizer: "Porque João ainda não havia sido encarcerado." João, portanto, transmite em seu evangelho escrito que o ungido fez antes de que o Batista fosse encarcerado, enquanto que os outros 3 relatam os feitos posteriores ao encarceramento do Batista. Quem prestar atenção a tudo isto já não tem por que achar que os evangelhos diferem entre si, já que o João contém as primeiras obras do ungido e os outros a história do final do período. E, consequentemente, também é provável que o João passasse por alto a genealogia carnal de nosso Salvador, porque Mateus e Lucas já a escreveram, e começasse falando de sua divindade, como se o Espírito Divino tivesse reservado a ele como o mais capaz. Seja-nos suficiente, pois o que dissemos sobre a composição do Evangelho de João, a causa de ter se escrito o Evangelho de Marcos, já foi explicado acima. No que se refere a Lucas, também ele, ao começar a ser escrito, expõe de antemão o motivo pelo qual compôs. Como muitos outros já tinham se ocupado com demasiada precipitação a fazer uma narrativa dos fatos de que ele mesmo estava bem informado, sentiu-se obrigado a afastar-nos das suposições duvidosas dos outros, e transmitiu-nos, por meio de seu evangelho, o relato correto de tudo aquilo cuja verdade ele conheceu bem, aproveitando a convivência e o trato com Paulo, assim como a conversação com os demais apóstolos. Isto é o que temos sobre este tema. Em momento apropriado, trataremos de explicar, por meio de citações dos antigos, o que outros disseram sobre este assunto. Nos escritos de João, além do Evangelho, também é admitida em sua discussão, por modernos e por antigos, a primeira de suas cartas. As outras 2, por outro lado, são discutidas. Quanto ao Apocalipse, ainda hoje a opinião de muitos divide-se em um ou outro sentido. Também ele receberá no devido tempo sua sanção, extraída do testemunho dos antigos. Tópico 25. Das divinas escrituras reconhecidas e das que não são. Chegando aqui, é hora de recapitular os escritos do Novo Testamento já mencionados. Em primeiro lugar, temos que colocar a tétrade santa dos Evangelhos, aos quais segue o escrito dos Atos dos Apóstolos. Depois deste, há que se colocar a lista das cartas de Paulo.
Depois deve-se dar, por certa, a chamada primeira de João, assim como a de Pedro. Depois destas, se está bem, pode-se colocar o Apocalipse de João, sobre o qual exporemos oportunamente o que dele se pensa. Estes são os ditos admitidos. Dos livros discutidos, por outro lado, mas que são conhecidos da grande maioria, temos a carta de Tiago, a de Judas e a segunda de Pedro, assim como as que se dizem ser de segunda a terceira de João, sejam do próprio evangelista, seja de outro com o mesmo nome. Entre os espúrios sejam listados o escrito dos Atos de Paulo, o chamado Pastor e o Apocalipse de Pedro, e além destes, aqui se diz a carta de Barnabé, e a obra chamada Ensinamentos dos Apóstolos, e ainda, como já disse, talvez, o Apocalipse de João. Alguns, como diz, rechaçam-no, enquanto outros o contam entre os livros admitidos. Alguns ainda catalogam entre esses inclusive o Evangelho dos Hebreus, no qual são muito contemplados os hebreus que aceitaram o ungido. Todos estes são livros discutidos. Mas creio ser necessário que exista um catálogo destes também, distinguindo os escritos que, segundo a tradição da Igreja, são verdadeiros, genuínos e admitidos, daqueles que, diferentes destes por não serem testamentários, mas discutidos. Ainda assim, são conhecidos pela grande maioria dos autores eclesiásticos, de modo que possamos conhecer estes livros, e os que, com o nome dos apóstolos, foram divulgados pelos hereges, alegando que se tratem seja dos evangelhos de Pedro, de Tomás, de Matias, ou mesmo de algum outro, ou ainda dos Atos de André, de João e de outros apóstolos. Jamais um só dentre os escritores ortodoxos julgou digno mencionar estes livros em seus escritos. Mas ocorre que a própria índole do fraseado difere enormemente do estilo dos apóstolos. O pensamento e a intenção do que neles está contido destoam ainda mais da verdadeira ortodoxia. Claramente demonstram ser invenções de hereges. Por isso, não devem ser incluídos nem mesmo entre os espúrios, mas devemos rechaçá-los como inteiramente absurdos e ímpios. Continuemos agora o nosso relato. Tópico 26. Sobre o mago Menandro. O mago Simão foi sucedido por Menandro, o qual, pela sua maneira de agir, mostrou ser uma segunda arma do poder diabólico, não inferior à primeira. Também ele era samaritano. Em seu progresso, até o ápice da feitiçaria, não foi inferior a seu mestre, mas até abundou em milagres ainda maiores. Chamava-se a si mesmo como se realmente fosse o Salvador, enviado de algum lugar do alto, desde eões insondáveis para a salvação dos homens. E ensinava que ninguém poderia de forma alguma exceder, inclusive aos próprios anjos que fizeram o mundo, se primeiramente não fosse conduzido através da experiência mágica transmitida por ele e através do bispo por ele dispensado. Os que são considerados dignos deste participarão já nesta vida da imortalidade perdurável e não morrerão jamais, mas permanecerão aqui para sempre. Não envelhecerão e serão imortais. Este ponto é fácil de reconhecer pelos escritos de Irineu. Também Justino, ao mencionar Simão pela mesma razão, acrescenta uma relação sobre este, dizendo: sabemos também que um certo Menandro, também samaritano, oriundo da aldeia chamada Caparatea, depois de ser discípulo de Simão e estando também possuído por demônios, apareceu em Antioquia e com sua arte mágica seduziu a muitos e convenceu seus seguidores de que não morreriam. Hoje restam alguns de sua seita que continuam a professá-lo. Era sem dúvida obra de influência diabólica lançar mão de tais feiticeiros revestidos do nome de cristãos, para esforçar-se em caluniar o grande mistério de piedade, acusando de magia e destruir por meio deles os dogmas da Igreja sobre a imortalidade da alma e a ressurreição dos mortos. Mas aqueles que o reconhecem como salvadores chegaram abaixo da verdadeira esperança. Tópico 27. Da heresia dos ebionitas. De outros, porém, o demônio malvado, impotente para arrancá-los de sua disposição para com o ungido de soberano, tomou posse a encontrar outros pontos por onde agarrá-los. Estes primeiro foram chamados ebionitas, como convinha, pois tinha sobre o ungido pensamentos pobres e de baixa estima. Pois pensavam dele que era apenas um homem simples e comum, justificado à medida em que progredia em seu caráter, e nascido de união de um homem e de Maria. Acreditavam absolutamente necessária para eles a observância da lei, alegando que não se salvaria apenas pela fé e por viver conforme ela. Mas, além destes, havia outros da mesma denominação que escapavam de sua estranha insensatez.
Não negavam que o Maria houvesse nascido de uma virgem e do Espírito Santo, mas assim como aqueles, tampouco confessava que, por ser soberano, verbo e sabedoria, preexistia já. Desta maneira, retornavam à impiedade dos primeiros, principalmente quando, assim como eles, esforçavam-se por honrar demasiadamente a observância da Torá. Acreditavam também que era necessário a todo custo rechaçar as cartas do apóstolo, a quem chamavam apóstata da Torá, enquanto usavam exclusivamente o evangelho chamado dos hebreus, sem importar-se em nada com os outros, da mesma forma que aqueles observavam o sábado e tudo mais da disciplina judaica. No entanto, aos domingos, celebravam ritos semelhantes aos nossos em memória da ressurreição do Salvador. Daí, de tais práticas, veio-lhes a denominação que levam, o nome de Ebionitas, manifesta a pobreza de sua inteligência, pois com este nome se chama entre os hebreus aos pobres. Tópico 28. Do heresiarca Cerinto. Sabemos que pelas datas mencionadas, Cerinto fez-se cabeça de outra heresia. Caio, a quem já citamos antes, escreve sobre ele o que segue, na disputa que lhe é atribuída. No entanto, também Cerinto, por meio de revelações que diz serem escritas por um grande apóstolo, apresenta milagres com a mentira de que lhe teriam sido mostradas por ministério dos anjos, e diz que depois da ressurreição, o reino do ungido será terrestre, e que novamente a carne, que habitará em Jerusalém, será escrava de paixões e prazeres. Como inimigo das escrituras de Elohim, e querendo fazer errar, diz que haverá um número de 1000 anos de festa nupcial. E também Dionísio, que em nosso tempo obteve o episcopado da Igreja de Alexandria, ao dizer no livro 2 de suas promessas algumas coisas sobre o Apocalipse de João, como recebidas de uma antiga tradição, menciona o mesmo Cerinto com estas palavras. E Cerinto, o mesmo que instituiu a heresia, que toma seu nome, a Ceretiana, que quis creditar sua própria invenção com um nome digno de fé. Este é efetivamente o tema da doutrina que ensina, que o reino do ungido será terreno. E como ele era um amante de seu corpo inteiramente carnal, sonhava que consistiria do mesmo que ele desejava, fatura do ventre e do que está abaixo do ventre, ou seja, de comidas, de bebidas e de uniões carnais e de tudo aquilo com que ele parecia que se procurariam estas coisas de uma forma mais bem sonante. Festas, sacrifícios e imolação de vítimas sagradas. Isto diz Dionísio. E Irineu, depois de expor no livro 1 de sua obra Contra as Heresias, alguns dos erros mais abomináveis do mesmo Cerinto, transmitiu-nos por escrito no livro 3, um relato que não se deve esquecer, procedente, segundo diz, da tradição de Policarpo. Afirma que o apóstolo João entrou certa vez nos banhos públicos para lavar-se, mas ao ficar sabendo que dentro encontrava-se Cerinto, afastou-se rapidamente do lugar e correu para a porta, por não suportar encontrar-se sob o mesmo teto que ele, e exortava os que o acompanhavam a fazer o mesmo, dizendo: fujamos, não aconteça que os próprios banhos venham abaixo por estar dentro o Cerinto, o inimigo da verdade. Tópico 29. De Nicolau e dos que dele tomam nome. Nesta época surgiu também a heresia chamada de Nicolaíta, que durou pouquíssimo tempo e da qual também faz menção o Apocalipse de João. Estes se jactavam de que Nicolau era um dos diáconos companheiros de Estevão, encarregados pelos apóstolos do serviço aos necessitados. Pelo menos Clemente de Alexandria, no livro 3 dos Estrumates, conta sobre ele literalmente o que segue. Este, dizem, de uma mulher muito formosa. Depois da ascensão do Salvador, tendo os apóstolos reprovado o seu ciúme, trouxe sua mulher a público e permitiu que se entregasse a quem quisesse, pois disse que esta prática está de acordo com o dito, deve-se abusar da carne. E na verdade, por seguir o que foi feito e dito por simplicidade e impensadamente, os que compartilham sua heresia se prostituem sem a menor reserva. No entanto, eu sei que Nicolau não teve trato com nenhuma mulher que não aquela com quem estava casado, e que de seus filhos as mulheres chegaram virgens à velhice, e o rapaz permaneceu puro. Sendo isto assim, a exposição de sua mulher, da qual tinha ciúmes no meio dos apóstolos, era um desprezo à paixão, e a abstenção dos prazeres que mais ansiosamente são procuradas ensinava a abusar da carne. Pois creio que, conforme o mandato do Salvador, ele não queria ser escravo de dois senhores, o prazer e o soberano. Dizem igualmente que Matias ensinava isto mesmo, para a carne, combater-lhe e abusar dela, se consentir-lhe nada para o prazer, e para a alma, fazê-la crescer mediante a fé e o conhecimento. Isto, pois, seja bastante sobre aqueles que,
se na época mencionada empreenderam a tarefa de perverter a verdade, extinguiram-se contudo por completo em menos tempo do que leva para dizê-lo. Tópico 30. Dos apóstolos cujo matrimônio está comprovado. Clemente, cujas palavras acabamos de ler, em seguida ao que foi dito anteriormente e por causa dos que rechaçam o matrimônio, dá-nos uma lista dos apóstolos que comprovadamente foram casados e diz: ou também vão desaprovar os apóstolos, porque Pedro e Felipe criaram filhos, e mais, Felipe deu maridos às suas filhas, e Paulo, ao menos certa carta, não vacila em dirigir-se à sua consorte, que não leva consigo para facilitar o ministério. Já que lembramos destas coisas, nada impede que citemos também outro relato de Clemente digno de ser exposto. Escreveu no livro 7 dos Estromates e narra-os da seguinte forma: conta-se, pois, que o bem-aventurado Pedro, quando viu que sua própria mulher era conduzida ao suplício, alegrou-se por seu chamamento e seu retorno para casa, e gritou forte para animá-la e consolá-la, chamando-a por seu nome, dizendo: ó tu, lembra-te do Mariá. Assim era o matrimônio dos bem-aventurados e a perfeita disposição dos mais queridos. Este era o momento oportuno para isto, por relacionar-se com o tema de que tratamos. Tópico 31. Da morte de João e de Felipe. Já explicamos anteriormente o tempo e o modo da morte de Paulo e de Pedro, assim como também o lugar onde foram depositados seus corpos depois que partiram desta vida. Sobre João, quanto ao tempo, também já foi dito, mas quanto ao lugar de seu corpo, indica-se na carta de Polícrates, bispo da igreja de Éfeso, que foi escrita para o bispo de Roma, Victor. Junto com João, menciona o apóstolo Felipe e as filhas destes nos seguintes termos: porque também na Ásia repousam grandes luminares que ressuscitarão no último dia da vinda do Mariá, quando virá dos céus com glória em busca de todos os santos. Felipe, um dos 12 apóstolos que repousa em Herápolis, com 2 filhas suas que chegaram virgens à velhice, e a outra filha que depois de viver no Espírito Santo descansa em Éfeso, e também a João, o que recostou sobre o peito do Mariá, e que foi sacerdote portador do Pétalo, mártir e mestre, que repousa em Éfeso. Isto há sobre a morte desses luminares, mas também no diálogo de Caio, de quem já falamos pouco acima, Próclo, contra quem é dirigida a disputa, coincidindo com o exposto, diz sobre a morte de Felipe e de suas filhas o seguinte: depois deste, houve em Herápolis, a da Ásia, 4 profetisas, as filhas de Felipe. Ali estão seus sepulcros e do seu pai. Assim diz Próclo, e Lucas nos Atos dos Apóstolos menciona as filhas de Felipe, que então viviam em Cesareia da Judéia junto com seu pai, e que haviam sido agraciadas com o dom da profecia. Diz textualmente o que segue: viemos a Cesareia e entramos na casa de Felipe, o evangelista, pois era um dos 7, e permanecemos em sua casa. Tinha ele 4 filhas virgens, que eram profetisas. Depois de haver descrito sobre o que chegou ao nosso conhecimento acerca dos apóstolos e dos tempos apostólicos, assim como dos escritos sagrados que nos deixaram, e inclusive dos que são controversos, mas que a maioria das igrejas muito lê em público, e dos que são inteiramente espúrios e alheios à ortodoxia apostólica, continuemos avançando em nossa narrativa. Tópico 32. De como sofreu o martírio Simeão, bispo de Jerusalém. Depois de Nero e Domiciano, conta uma tradição que, sob o imperador, cuja época estamos agora investigando, voltaram a ocorrer perseguições contra nós, parcialmente e por cidades, devido a levantes populares. Nesta época, sobre Simeão, filho de Clopas, do qual já dissemos que foi o segundo bispo da igreja de Jerusalém, sabemos que terminou sua vida no martírio. Testemunha disso é aquele mesmo Egésipo, de quem já utilizamos diferentes passagens. Ao falar de alguns hereges, acrescenta claramente que por esse tempo, efetivamente o mencionado Simeão teve que sofrer uma acusação, e que durante muitos dias foi maltratado de muitas maneiras por ser cristão, e que depois de deixar admiradíssimos o juiz e os que acompanhavam, alcançou um final semelhante à paixão de Mariá. Mas nada melhor do que ouvir o próprio escritor, que relata isto mesmo textualmente como segue. A partir disto, evidentemente alguns hereges acusam Simeão, o filho de Clopas, por ser descendente de Davi e Nazareno, e assim sofre martírio na idade de 120 anos, sob o imperador Trajano e o governador Ático.
O mesmo autor diz que inclusive os próprios carrascos foram presos quando se procuraram os descendentes da tribo real dos judeus, já que também eles o eram. Com um pouco de cálculo, pode-se dizer que também Simeão viu e ouviu pessoalmente o Mariá, baseando-se na longa duração de sua vida e na menção que o texto dos evangelhos faz de Maria de Clopas, de quem já se demonstrou que Simeão era filho. O mesmo escritor diz que também outros descendentes de um dos chamados irmãos do Salvador, de nome Judas, sobreviveram até este mesmo reinado, depois de ter dado testemunho de sua fé no ungido sob Domiciano, como já referimos anteriormente. Escreve o seguinte: Vem, pois, e põe-se à frente de toda a igreja como mártires e como membros da família do Salvador. Quando toda a igreja se faz paz profunda, vivem ainda até o tempo do imperador Trajano, até que o filho do tio do Salvador, o anteriormente chamado Simão, filho de Clopas, foi denunciado e acusado igualmente pelas seitas, também pela mesma razão sob o governador consular Ático. Durante muitos dias, torturaram-no e deu testemunho, de maneira que todos, inclusive o governador, ficaram muito admirados de como continuava resistindo, apesar de seus 120 anos, e mandaram crucificá-lo. Depois disto, o mesmo autor, explicando referente aos tempos indicados, acrescenta que efetivamente, até aquelas datas a igreja permanecia virgem, pura e incorrupta, como se até esse momento os que se propunham corromper a sã regra da pregação do Salvador, se é que existam, ocultavam-se em escuras trevas. Mas quando o coro sagrado dos apóstolos alcançou de diferentes maneiras o final da vida e desapareceu aquela geração dos que foram dignos de escutar com seus próprios ouvidos a divina sabedoria, então teve início a confabulação do erro ímpio por meio do engano de mestres e de falsa doutrina, os quais, não restando nenhum apóstolo, daí em diante já a descoberto, tentaram opor a pregação da verdade, a pregação da falsa chamada gnosis. Tópico 33. De como Trajano impediu que se perseguisse os cristãos. Tão grande foi realmente a perseguição que naquele tempo estendeu-se em muitos lugares contra nós, que Plínio II, notável entre os governadores, inquieto pela multidão de mártires, relata ao imperador sobre o excessivo número dos que eram executados por sua fé, e no mesmo documento adverte que nunca foram surpreendidos cometendo nada ímpio ou contrário às leis, se não for pelo fato de levantarem-se à aurora para entoar hino ao ungido como a um soberano, mas que adulterar e cometer homicídios e crimes do mesmo tipo também era proibido para eles, e que em tudo age conforme as leis. A resposta de Trajano foi promulgar um decreto do seguinte teor: que não se perseguisse a tribo dos nazarenos, mas que se castigasse quem caísse. Graças a isso extinguiu-se parcialmente a perseguição, que ameaçava apertar terrivelmente, mas nem por isso faltavam pretextos aos que queriam fazer-nos mal. Algumas vezes eram as populações, outras as próprias autoridades locais que preparavam os assédios contra nós, de forma que, ainda que sem perseguições manifestas, acenderam-se focos parciais, segundo as províncias, e grande número de crentes combateram em diversos gêneros de martírio. O relato foi tomado da Apologia Latina de Tertuliano, mencionada mais acima. Traduzido, é como segue. Mesmo assim, contamos que foi proibido até que nos persigam. Efetivamente, Plínio II, governador de uma província, depois de condenar alguns nazarenos e depô-los de suas dignidades, assustado por seu número e já não sabendo o que lhe restava fazer, consultou o imperador Trajano, alegando que, exceto por não querer adorar os ídolos, nada de ímpio havia encontrado neles. Informava-lhe também o seguinte: que os nazarenos se levantavam à aurora e cantavam hinos ao ungido como soberano, e que, para manter seu conhecimento, era-lhes proibido matar, cometer adúltero, cobiçar, roubar e coisas parecidas. A isto Trajano respondeu que não se perseguisse a tribo dos nazarenos, mas que se castigasse quem caísse. Também isto ocorreu neste tempo. Tópico 34. De como o quarto dirigir a igreja de Roma é Evaristo. Dos bispos de Roma, no terceiro ano do imperador anteriormente citado, Clemente, terminou sua vida depois de transmitir seu cargo a Evaristo e de haver estado no tópico 35. De como o terceiro a dirigir a de Jerusalém é justo. Mas quando Simeão morreu de modo como relatamos, o trono do episcopado de Jerusalém foi recebido em sucessão por um judeu chamado Justo, que era um dos inúmeros que,
procedendo da circuncisão, havia então crido no ungido. Tópico 36. Sobre Inácio e suas cartas. Brilhava por este tempo na Ásia Policarpo, discípulo dos apóstolos, a quem as testemunhas oculares e os ministros do Mariá tinham confiado o episcopado da igreja de Esmina. Ao mesmo tempo, adquiriram notoriedade Papias, bispo da igreja de Herápolis, e Inácio, o homem mais célebre para muitos ainda hoje, segundo a obter a sucessão de Pedro no episcopado de Antioquia. Uma tradição refere que este foi trasladado da Síria à cidade de Roma, para ser alimento das feras, em testemunho do ungido. Ao ser conduzido através da Ásia, sob a vigilância cuidadosa dos guardiões, dava ânimo com suas falas e exortações às igrejas de cada cidade onde fazia parada. Primeiramente exortava-os a que sobretudo se guardassem das heresias, que precisamente então começavam a pulular, e estimulava-os a segurar-se solidamente a tradição dos apóstolos, que por estar ele já a ponto de sofrer o martírio, achava necessário pôr por escrito para fins de segurança. E foi assim que, achando-se em Esmirna, onde estava Policarpo, escreveu uma carta à igreja de Éfeso, mencionando Onésimo, seu pastor, outra de Magnésia, a que está sobre Meandro, mencionando igualmente o bispo Domas, e outra, a de Trales, cujo chefe era então Políbio, segundo diz. Além destas, escreveu também à igreja de Roma uma carta que expõe sua súplica para que não intercedam por ele, para não privá-lo do martírio, sua sonhada esperança. Em apoio ao que dissemos, será bom citar algumas passagens das citadas cartas, ainda que brevíssimas. Escreve, pois, textualmente: desde a Síria até Roma, viu lutando com as feras por terra e por mar, de noite e de dia, atado a 10 leopardos, isto é, um grupo de soldados que ficam piores com o bem que se lhe faz. Mas com seus maus tratos, torno-me mais e mais discípulo. Mesmo assim, nem por isso estou justificado. Oxalá pudesse eu usufruir das feras que me estão preparadas. Espero encontrá-las bem ligeiras para comigo. Chegarei até a adulá-las, para que me devorem rapidamente e não me façam o que fizeram alguns, que por temor não tocaram. E se fazem de preguiçosas e não querem, eu mesmo as forçarei. Perdoai-me, eu sei o que me convém. Agora estou começando a ser discípulo, que nenhuma coisa, visível ou invisível, tenha ciúme de que eu alcance a Yahushua ungido. Fogo, madeiro e manadas de feras, dispersão de ossos, destroçamento de membros, trituração do corpo todo e tormento do diabo venham sobre mim, contanto somente que eu alcance Yahushua HaMashiach. Isto escrevia da cidade mencionada as igrejas que enumeramos, mas achando-se já longe de Esmina, desde Troácia, põe-se a conversar, por escrito mesmo, com os de Filadélfia e com a igreja de Esmina, e em particular com Policarpo, que a presidia, reconhecendo este como homem verdadeiramente apostólico, e porque ele mesmo era pastor legítimo e bom. Confia-lhe seu próprio rebanho de Antioquia e pede-lhe que se ocupe nele com solicitude. Ele mesmo, escrevendo aos de Esmina e citando passagens, não sei de onde, discorre sobre o ungido com estas palavras: quanto a mim, sei e creio mesmo depois da ressurreição, permanece em sua carne. E quando se aproximou dos que rodeavam, Pedro disse-lhes: tomai e apalpai-me, e vede que não sou um espírito incorpóreo. Na mesma hora eles o tocaram e creram. Também Irineu conhecia seu martírio, e faz menção de suas cartas quando diz assim: como disse um dos nossos, condenado às feras por seu testemunho em favor do soberano, sou trigo de Elohim, e pelos dentes das feras sou moído para ser encontrado como pão puro. E Policarpo também faz menção disto na carta que se diz ser dele, dirigida aos filipenses, quando diz textualmente: exorto-vos, pois todos a obedecer e exercitar toda a paciência, a que vistes com vossos olhos não somente nos bem-aventurados, Inácio, Rufo e Zósimo, mas também em outros dos vossos, e no próprio Paulo, e nos demais apóstolos, persuadidos de que não correram em vão, mas na fé e na justiça, e de quem já estão no lugar que lhes é devido, junto ao Mariá, com o qual padeceram. Porque não amaram este século, mas aquele que morreu por nós, e por nós também ressuscitou por obra de Elohim. E acrescenta logo: vós, Inácio, escreveste-me para que, se alguém fosse a Síria, levasse também vossas cartas.
Isto farei quando encontrar ocasião favorável. Eu mesmo, ou alguém que eu envie, e que será também embaixador de vossa parte. As cartas de Inácio que ele enviou e todas as outras que tínhamos conosco, vô-las envio, como haveis pedido. Seguem anexas a presente carta. Delas podereis tirar grande proveito, já que estão cheias de fé, de paciência, de toda edificação concernente ao nosso Mariá. Isto é o que se refere a Inácio. Depois dele, Eros recebeu a sucessão do episcopado de Antioquia. Tópico 37. Dos evangelistas, que ainda então se distinguiam. Entre os que eram famosos neste tempo, achava-se também Codratos, sobre o qual uma tradição refere que sobressaía em carisma profético, juntamente com as filhas de Felipe. Também eram célebres, então, além destes, muitos outros que tiveram o primeiro lugar na sucessão dos apóstolos. Esses, magníficos discípulos de tão grandes homens, edificavam sobre os fundamentos das igrejas deixados anteriormente em cada lugar pelos apóstolos. Aumentavam mais e mais a pregação e semeavam por toda a extensão da terra habitada a semente salvadora do reino dos céus. Efetivamente, muitos dos discípulos de então, tocados na alma pela palavra divina, com um amor muito forte à filosofia, primeiramente cumpriam o mandamento salvador, repartindo seus bens entre os indigentes, e depois empreendiam viagem e realizavam trabalho de evangelistas, empenhando sua honra em pregar aos que ainda não haviam ouvido a palavra da fé, e em transmitir por escrito os divinos evangelhos. Estes homens nada mais faziam que deitar os fundamentos da fé em alguns lugares estrangeiros e estabelecer outros como os pastores, encarregando-os do cultivo dos recém-admitidos, e em seguida mudavam-se para outras regiões e outros povos com a graça e a cooperação do soberano, já que por meio deles continuavam realizando-se ainda então muitos e maravilhosos poderes do Espírito Divino, de forma que desde a primeira vez que os ouviam, multidões inteiras de pessoas recebiam em massa com ardor em suas almas a fé do Criador do Universo. Sendo-nos impossível enumerar pelo nome todos os que na primeira geração de apóstolos foram pastores, inclusive evangelistas nas igrejas de todo o mundo, é natural que mencionemos por seus nomes, e por escrito apenas aqueles dos quais se conserva a tradição até hoje graças às suas memórias da doutrina apostólica. No total, 9 anos à frente do ensinamento da palavra divina. Tópico 38. Da carta de Clemente e os escritos que falsamente lhe atribuem. Não cabe dúvida, portanto, de que tais são Inácio, em suas cartas, cuja lista fornecemos, e Clemente na carta por toda admitida, que escreveu em nome da Igreja de Roma, a de Corinto. Nela, Clemente expõe muitos pensamentos da carta aos Hebreus, inclusive utiliza textualmente algumas passagens da mesma, mostrando assim com toda claridade que este escrito não é recente. Por isso, pareceu natural catalogá-lo entre os demais escritos de Paulo, porque Paulo praticou por escrito com os hebreus, valendo-se de sua língua pátria. E alguns dizem que a carta foi utilizada pelo evangelista Lucas, mas outros afirmam que foi o próprio Clemente, o que talvez seja mais verdadeiro pelo fato de ambas, a carta de Clemente e a carta aos hebreus, conservarem um caráter estilístico semelhante, além de não se diferenciar muito o pensamento de um e outro escrito. Deve-se saber ainda que há uma segunda carta que se diz de Clemente, mas não sabemos que seja conhecida como a primeira, já que nem os antigos a utilizaram, tanto quanto sabemos. E muito recentemente alguns trouxeram à luz, dizendo que são dele outros escritos verbosos e longos que contêm os diálogos de Pedro e Apion. Destes escritos não se encontra a menor missão entre os antigos, nem mesmo conservam puro caráter da ortodoxia apostólica. Consequentemente, fica claro qual é o escrito aceito de Clemente. Também se falou dos de Inácio e de Policarpo. Tópico 39. Dos escritos de Papias. Disse que são 5 os escritos de Papias, sob o título de Explicações das Palavras do Mariá. Irineu os menciona como os únicos escritos de Papias. Assim diz: isto também atesta por escrito Papias, que foi ouvinte de João, companheiro de Policarpo, e varão dos antigos, no 4º livro dos que escreveu, porque efetivamente tem 5 livros escritos. Isto é o que diz Irineu. O próprio Papias, no entanto, segundo o prólogo de seus tratados, não se apresenta de modo algum como ouvinte e testemunha ocular dos sagrados apóstolos.
mas ensina-nos que recebeu referente à fé da boca de outros que os conheceram. Estas são suas palavras: não vacilarei em apresentar-te ordenadamente, com as intenções, tudo o que um dia aprendi muito bem dos presbíteros e que recordo bem, seguro que estou de sua verdade. Porque eu não me comprazia como outros com os que falam muito, mas com os que ensinam a verdade, nem tampouco com os que recordam mandamentos alheios, mas com os que trazem na memória os mandamentos que receberam pela fé da parte do Mariá e nascem da própria verdade. E se por acaso chegava alguém que também havia seguido os presbíteros, eu procurava discernir as palavras dos presbíteros. O que diz André, ou Pedro, ou Filipe, ou Tomás, ou Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Mariá, porque eu pensava que não aproveitaria tanto o que tirasse dos livros como o que provém de uma voz viva e durável. Aqui seria bom fazer notar também que ele enumera 2 vezes o nome de João. O primeiro coloca na lista com Pedro, Tiago, Mateus e os demais apóstolos, sendo evidente que se refere ao evangelista. Já o outro João, depois de cortar o discurso, coloca-o com outros, fora do número dos apóstolos, antepondo Orixion e chamando-o claramente de presbítero. De forma que também isto demonstra que é verdade a história do que dizem que na Ásia houve 2 com este mesmo nome, e em Éfeso 2 sepulcros, dos quais ainda hoje se afirma que são um e outro, de João. É necessário prestar atenção a estes fatos, porque é provável que fosse o segundo, se não se prefere o primeiro, o que viu a revelação, Apocalipse, que ocorre sob o nome de João. Agora bem, Papias, de quem estamos falando, confessa que recebeu as palavras dos apóstolos de discípulos destes, enquanto que de Orixion e de João, presbítero, ele diz ter sido ouvinte direto. Efetivamente menciona-os pelo nome várias vezes em seus escritos e compila suas tradições. E não se diga que, por nossa parte, é inútil o dito, mas é justo adicionar as palavras de Papias já citadas outros ditos seus com os quais se refere algumas coisas estranhas, e outros detalhes que, segundo ele, chegaram-lhe pela tradição. Pois bem, já foi explicado mais acima que o apóstolo Felipe morou em Hierápolis com suas filhas. Mas agora, há que se assinalar como Papias, que viveu nesse mesmo tempo, faz menção de haver recebido um relato maravilhoso da boca das filhas de Felipe. Narra efetivamente a ressurreição de um morto ocorrido em seu tempo, e como se fosse pouco, outro fato portentoso referente a Justo, apelidado Barsabás, pois aconteceu que este bebeu uma poção mortal sem que, pela graça do Mariá, sofresse qualquer dano. Depois da ascensão do Salvador, os sagrados apóstolos puseram este Justo junto com Matias, e oraram sobre eles para que a sorte completasse seu número em lugar do traidor Judas. Conta-o o livro dos Atos da seguinte maneira: e puseram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e orando sobre eles disseram. O próprio Papias conta também outras coisas como tendo chegado a ele por tradição não escrita, algumas estranhas parábolas do Salvador e de sua doutrina, e algumas outras coisas ainda mais fabulosas. Entre elas diz que depois da ressurreição dentre os mortos haverá um milênio, e que o reino do ungido se estabelecerá fisicamente sobre a terra. Eu creio que Papias supõe tudo isto por haver derivado das explicações dos apóstolos, não percebendo que estes haviam no dito figuradamente e de modo simbólico. E aparece como homem de muita escassa inteligência, segundo se pode supor por seus livros. Mesmo assim, ele foi o culpado de que tantos escritores eclesiásticos depois dele tenham abraçado a mesma opinião que ele, apoiando-se na antiguidade de tal varão como realmente faz Irineu e qualquer outro que manifeste e professar ideias parecidas. Em sua própria obra, Papias transmite ainda outras interpretações das palavras do Mariá recebidas de Orixion, mencionada acima, assim como também outras tradições de João, o presbítero. A elas remetemos a quantos queiram instruir-se. Agora nos vemos obrigados a acrescentar suas palavras anteriormente citadas uma tradição acerca de Marcos, o que escreveu o Evangelho, que vem exposta nos termos seguintes. E o presbítero dizia isto: Marcos, que foi intérprete de Pedro, pôs por escrito, ainda que não com ordem, o quanto recordava do que o Mariá havia dito e feito, porque ele não tinha ouvido o Mariá nem havia seguido, mas como disse, a Pedro, mais tarde, o qual transmitia seus ensinamentos segundo as necessidades, e não como quem faz uma composição das palavras do Mariá, mas de tal forma que Marcos em nada se enganou a escrever alguma coisa tal como as recordava.
e pôs toda a sua preocupação em uma coisa só: não descuidar nada de quanto havia ouvido, nem enganar-se nisto o mínimo. Isto é que conta Papias sobre Marcos. Referente a Mateus, diz o seguinte: Mateus ordenou as sentenças em língua hebraica, mas cada um as trazia como melhor podia. O mesmo escritor utiliza testemunhos tomados da primeira carta de João, igualmente da de Pedro, e expõe também outro relato de uma mulher acusada de muitos pecados ante o Mariá, que está escrito nos Evangelhos dos Hebreus. Que conte também isto, além do que já havia exposto.